Entidades de Ribeirão e região se posicionam a favor da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Há expectativa com a possibilidade de mudanças para o próximo ano. Porém, a demora na definição do processo pode prejudicar ainda mais a economia. Manifestações que levaram milhares de pessoas às ruas. O desejo é um só, de mudança. Que a Dilma dá nos pés, para Dilma sair fora do nosso país. Eu já fui petista, fui para a rua para tirar o Collor e hoje eu estou aqui para me redimir e também que eu não concordo com o que o governo que eu ajudei a colocar está fazendo. Uma pesquisa encomendada pelo Ciesp aponta que cerca de 1.200 empresas do estado de São Paulo são favoráveis à abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Outras entidades também apoiam o movimento contra o atual governo. Para a Federação e o Centro das Indústrias do estado de São Paulo, o atual momento é de crise. O governo não consegue mais articular diálogos que propõem soluções para os problemas, o que significa um total descontrole para administrar o país, que caminhou a passos lentos em 2015. Um governo que é mais desgoverno, sem poder de articulação, o país continua num viés de pessimismo muito grande, isso daí faz mal, a economia fica parada. O Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo, Sinduscon, também se manifestou nos últimos dias a favor da transparência de ações e o Estado democrático de direito. A gente tem um grande problema que é a falta de crédito para que a gente possa fazer lançamentos e que nossos clientes tenham uma segurança, que ele possa investir na compra do seu primeiro imóvel ou também na mudança na área imobiliária. Mas qual será o reflexo de uma possível mudança para o país e a região? Será possível retomar a confiança e a credibilidade do mercado financeiro? 2016 ainda espera uma definição política. E essa demora no processo de impeachment pode ser prejudicial para a economia. Uma possível recessão pode também elevar o desemprego e os níveis de inflação. Do ponto de vista econômico, seria melhor que, quanto menos incerteza, melhor, né? Agora, faz parte do processo democrático os trâmites naturais aí desse processo de impedimento. As atualizações de notícias sobre as investigações da Operação Lava Jato refletem negativamente na economia. É apenas um exemplo para mostrar como os dois setores caminham juntos. A incerteza para os próximos meses pode comprometer ainda mais a confiança para os investimentos. O que vai ser favorável ao mercado se o balanço resultante for um balanço favorável, né, a um ajuste fiscal estrutural, um ajuste de longo prazo, a uma melhora da eficiência do setor público via avaliação de políticas públicas, né, principalmente. Enfim, menos ideologia, né, e mais avaliação das políticas do governo. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. O posicionamento das entidades reflete o pensamento da população. Eu não conheço essa pesquisa, mas o que eu sei é que o foco está errado. Não é o governo, é o Estado brasileiro. Nós insistimos no governo, muda o governo, fica tudo igual. O Estado se fortalecendo e a cidadania que não consegue nascer já entra em funeral antes de nascer. Esse é o primeiro ponto. A política no Brasil tem sido uma sequência terrível. Ela é a arte de impedir que o povo participe das decisões do seu interesse. Só que não é de agora, é um processo. Não é um flash de 2015, é um filme que tem uma história, um procedimento que continua, não é? Presidencialismo é o governo que tem que ser legal, portanto, conforme a lei. O parlamentarismo tem que ser legítimo, portanto, a legitimidade nasce do útero da confiança. Por isso que quando tem um governo parlamentarista, quer derrubar o governo, é um voto de desconfiança. No Congresso Nacional, no parlamento dos países que adotaram e que adotam o regime parlamentarista. Nosso regime é presidencialista e o regime presidencialista tem um ritual diferente e o processo de renovação obedece o calendário conforme as eleições são escolhidas. Mas no país, mais do que nunca, o que nós vemos nas ruas é cada vez menos pessoas. Pode verificar, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta passeata foi um fracasso. Mas isso não quer dizer que o governo da presidente Dilma esteja melhorando. Não! É que as alternativas são iguais ou piores. O povo, no fundo, acha que
nós estamos tendo, com exceção da presidente, que é uma mulher de mãos limpas, apesar de alguns dizerem que ela é despreparada e sem competência até para roubar, mas é uma mulher de mãos limpas, o que nós vemos é quase que uma briga de quadrilha. E o povo não quer saber, não está interessado em coisas como essa. Nós precisamos de coisas melhores, pensar melhor, pensar grande, pensar de acordo com o Brasil. O que nós precisamos, como numa cidade, o prefeito tem que ser maior que a cidade. Quando ele é menor que a cidade fica do tamanho do prefeito. Um governo que seja igual, pelo menos, ao Brasil. E a democracia brasileira precisa de uma imprensa que seja melhor do que ela. E não uma imprensa que envenena a opinião pública, única e exclusivamente, falando de adjetivos sem substância, e, portanto, sem substantivo. O Brasil está numa situação difícil e o povo intui. Embora não fale assim, ele intui que política no Brasil tem sido a arte de escolher o mal relativamente menor. E esse mal menor precisa já indica no momento quem é que deve continuar a presidente, porque as alternativas são piores. Não porque o governo Dilma seja bom, péssimo, é melhor do que o anterior. O anterior foi o pior governo da história da República Brasileira. O de agora não, ela está se redimindo. E ela não tem que pagar pelo passado, porque ela já foi legitimada pela urna. Essa que é a verdade. A urna mostra que, em política, as vitórias cicatrizam todas as feridas.